Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Nelson e hoje nós vamos trabalhar com orações subordinadas. Para você saber o que é oração subordinada, você primeiro precisa saber o que é oração. Oração é uma frase que se organiza ao redor de um verbo e nela eu tenho sujeito e predicado, ou seja, alguém que pratica uma ação ou alguém que recebe uma característica. E eu tenho a ação praticada ou a característica recebida. Beleza? E aí, quando eu tenho uma única oração, ou seja, quando eu tenho um único verbo, eu tenho um período simples. Período simples é quando eu tenho uma única oração com um único verbo. Quando eu tenho dois ou mais verbos na mesma oração, eu tenho um período composto. Por quê? Porque eu tenho dois ou mais verbos presentes ali. Como a gente pode ver aqui, cheguei em casa e abri a porta. Na mesma oração, eu tenho dois verbos. Tá bom? Beleza? O que é período composto? Porque você precisa entender o que é oração subordinada. Oração subordinada é quando uma oração depende da outra. Então, aqui nós temos períodos compostos. Então, oração subordinada é quando eu tenho uma oração que depende de outra. E aí nós temos três tipos de orações subordinadas. Nós temos as orações subordinadas substantivas, adjetivas e as adverbiais. Nós vamos trabalhar com cada uma delas. A gente vai trabalhar com cada uma delas de maneira específica. Começamos agora com as orações substantivas subordinadas substantivas. Olha aqui, o professor tem também decorar tudo isso, né? Não. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar agora com oração subordinadas substantivas. Existem 6 tipos de orações subordinadas substantivas. Nós temos a primeira aqui, que é a oração subordinada substantiva subjetiva. Quando isso acontece? Quando essa oração subordinada tem a função de sujeito. Como a gente pode ver aqui nessa oração, é necessário que eles façam trabalho. Que eles façam trabalho tem um valor de, ou tem a função de sujeito. É necessário, ou que eles façam o trabalho é necessário. Então aqui nós temos uma oração subordinada com valor de sujeito, tá? Quem é necessário, se a gente fosse fazer assim, que eles façam o trabalho. Nós também temos a oração subordinada substantiva predicativa. O nome já diz, é quando a oração tem função de predicativo do sujeito. Você lembra o que é predicativo do sujeito? Assista aqui nesse card que está aparecendo aqui acima, o que é predicativo do sujeito. Eu já dei uma aula sobre predicativo do sujeito. De forma resumida, predicativo do sujeito é quando nós temos o verbo de ligação, que vai ligar o sujeito à sua característica, o sujeito e a característica. Então, quando eu tenho uma oração substantiva predicativa, eu tenho esta oração com valor de predicativo, ou seja, característica do sujeito. O pior é, qual é a característica desse pior? Que bati o carro, tá bom? Agora nós temos a oração subordinada substantiva completiva nominal. Olha aí, completiva nominal. Muito difícil, né, professor? Mas a finalidade dela é bem simples. Ela tem a função de complemento nominal. Por exemplo, aqui, ó, temos necessidades de que nos apoie. Aqui eu tenho o verbo temos, que tem um complemento objeto direto. Temos necessidades. Só que eu quis aumentar a informação desse objeto de necessidades. Que necessidades? De que nos apoie. Perceba que de que nos apoie está falando das necessidades, por isso que completa um nome. Tá? Porque se estivesse falando do verbo, aí seria complemento verbal, complemento objeto. Mas de que nos apoie fala de necessidades. Então, essa oração tem a função de complemento nominal. Beleza? Vamos lá, vamos para a próxima. Quando eu falo também de oração subordinada substantiva objetiva direta, o nome já diz, quando a oração tem a função de complemento objeto direto. Por exemplo, aqui, ó, nós desejamos que sua vida seja boa. Nós desejamos o quê? Olha aí a perguntinha. Eu tenho a resposta. Nós desejamos o quê? Que sua vida seja boa. Complemento objeto direto. Então, essa oração subordinada depende dessa principal aí, que é nós desejamos, e ela tem um valor de complemento objeto direto. E aí eu tenho a segunda, que é oração subordinada substantiva objetiva indireta.
Isso significa que nós temos uma oração com função de complemento objeto indireto. Por exemplo, aqui, ó, recordo-me de que tu me amavas. Me recordo, vamos dizer assim, me recordo de quê? Recordo-me de quê? Olha aí, esse verbo recordar, eu preciso recordar de alguma coisa. De quê? De que me amavas, de que tu me amavas. Então, essa informação aí tem a função de complemento, objeto indireto. Se você ainda tem dúvidas sobre transitividade verbal, clique nesse card aqui acima que eu dou uma aula sobre transitividade verbal. Beleza? A próxima, quando temos uma oração subordinada substantiva apositiva. Simples, quando essa oração tem valor de aposto. Lembra do que é aposto? Isso, um aposto é como se fosse uma explicação de uma palavra, tá? Ela pode vir entre vírgulas, tá bom? Ou também ela pode vir depois dos dois pontos. Aqui nessa oração a gente tem um aposto, uma oração com valor de aposto, depois dois pontos. Desejo-te uma coisa, dois pontos. Que tenhas muita sorte. Então eu desejo uma coisa, ponto. Aí eu quis explicar o que eu desejo, valor de aposto. Que tenha muita sorte. Vamos lá, galera. Agora nós entraremos na segunda parte. Entraremos com as orações subordinadas adjetivas. As orações subordinadas adjetivas, elas são divididas em duas partes somente. Simples. Nós temos as orações subordinadas adjetivas explicativas, que o nome já diz, tem a função de explicar, né? E aí o que ela faz? Ela destaca um detalhe de algo que já foi dito, de um termo que já foi dito. Por exemplo, aqui, ó, a África, que é um continente no hemisfério sul, vírgula, tem um alto índice de pobreza. Essa oração aqui, que é um continente do hemisfério sul, tem a função de explicar o que é a África. Perceba que eu tenho uma oração porque eu tenho o verbo ser ali, ó, que é um continente no hemisfério sul. Então, esta oração está explicando o que é a África. Um detalhe, se eu tirar essa oração aqui, se eu tirar esse verbo, esse que, eu tenho um aposto. Eu tenho um aposto. África, um continente no hemisfério sul. Esse aqui é um aposto. Mas eu coloquei esta oração aqui, este verbo ser, com a conjunção. Então, eu tenho agora uma oração subordinada adjetiva explicativa. Ok? Olha aí, isso que dá no tempo. Não sei se vocês conseguem ver. Isso. E aí, quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva, o que eu faço agora? Eu diminuo o significado, ou seja, eu restringo, cerco, fecho o círculo de algo que já foi dito. Por exemplo, as pessoas que são alegres vivem melhor. Nós temos vários tipos de pessoas. E aí eu restringi para uma categoria específica e eu utilizei aí uma oração subordinada adjetiva restritiva. Então eu dei uma característica, um valor adjetivo ali, né? As pessoas que são alegres, então eu restringi a um certo grupo de pessoas, vivem melhor. E aí nós temos agora as orações subordinadas adverbiais. Nós temos a primeira, a oração subordinada adverbial causal. É quando eu tenho uma oração que está subordinada a outra, tá? Essa oração está subordinada à primeira, à principal, e ela exprime uma causa. Já que está nevando, ficaremos em casa. Ficaremos em casa por quê? Aí eu coloco a causa. Já que está nevando. Então, já que está nevando, essa é a causa, ficaremos em casa. Tá bom? Aí nós temos aqui as orações subordinadas adverbial comparativas. Ou adverbiais comparativas, né? Quando eu tenho ali uma comparação entre a oração principal e a oração subordinada. Por exemplo, aqui, ó. Maria era mais estudiosa que sua irmã. Eu tenho aqui que sua irmã como uma oração que está fazendo a comparação. As duas eram estudiosas, mas Maria era muito mais, tá? Então aqui eu tenho duas orações, uma depende da outra, tá? O que é o que sua irmã, por exemplo. Então nós temos a conjunção que une as duas. E aí nós temos uma oração subordinada adverbial corporativa. Comparativa, corporativa, olha. Vamos lá.
Aí eu tenho as orações subordinadas adverbiais concessivas. O que isso significa? Significa que a oração, ela dá uma concessão às orações. O que é concessão? Admite uma contradição da oração principal. Como assim, professor? Alguns se retiraram da reunião. Beleza? Temos essa oração. Apesar de não terem terminado a exposição. Aqui eu tenho uma contradição. Eles terminaram, na verdade, eles se retiraram, mas não tinham terminado a exposição. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial concessiva, tá bom? Quando eu tenho ali orações que admitem uma contradição da outra. Vamos para a segunda, a oração subordinada adverbial condicional. O nome já diz, exprime ou apresenta uma condição. Você fará uma boa prova. Sob qual condição? De que se esforce. Então, aqui eu tenho de que se esforce uma oração condicional. Uma oração subordinada. Já esqueci aqui, ó. Oração subordinada condicional, ou adverbial condicional. Beleza? Muito bem. Agora nós temos a oração subordinada adverbial conformativa. O que isso significa? Significa que a segunda oração, a oração subordinada, ela exprime uma regra, um modelo adotado pela oração principal. Então, quando eu tenho uma oração como uma regra daquilo que foi adotado na primeira, eu tenho uma oração subordinada adverbial conformativa. Por exemplo, aqui, ó, realizamos o nosso projeto. Beleza. Mas qual é a regra dessa realização? Conforme as especificações da biblioteca. Tá bom? E aí nós temos as orações subordinadas ou adverbiais consecutivas. Indicam uma sequência. Por exemplo, aqui, ó. Lembrando que é uma sequência da principal. A subordinada é uma sequência da principal. Primeiro aqui, ó. Gritei tanto. Mas, em consequência disso, fiquei sem voz. Tá? Então, gritei tanto, a oração principal. Em consequência, tá? Por consequência, eu fiquei sem voz. Tudo bem? O que é oração subordinada adverbial consecutiva? Muito bem. E aí nós temos as três últimas, que são as orações subordinadas adverbiais finais. O que isso representa para a gente? A função dela nada mais é do que expressar a finalidade, o objetivo da oração principal. Sempre a subordinada, galera, fala da oração principal. Sempre a subordinada fala da oração principal. Por exemplo, aqui, ó, todos trabalham. Com qual objetivo? Com qual fim? Para que possam vencer. Tá? Para que possam vencer o objetivo da principal ali. Todos trabalham. Tá? As orações subordinadas adverbiais temporais. Ela se relaciona com o tempo, a circunstância de tempo da principal. Fico feliz sempre que vou visitar a minha mãe. Fico feliz sempre, tá? Mas quando? Quando vou visitar minha mãe, tá? Então essa oração, que vou visitar minha mãe, ela desenvolve ou tem a função de oração subordinada adverbial temporal, porque se relaciona com o tempo da primeira oração. E a terceira aqui dessa apresentação, nós temos aqui a oração subordinada adverbial proporcional. O que muita gente confunde que é proporcional. Na verdade, proporcional é uma relação entre a primeira com a segunda. Faz ali, ó, igualdade. Por exemplo, ó, à medida que o tempo passa, ou seja, na mesma forma, na mesma medida em que o tempo passa, a chuva também aumenta. Então ali está igualdade entre as duas orações. Dá uma ideia de igualdade. Então, o tempo vai passando, também a chuva vai aumentando. Então, quando eu tenho a segunda oração ali, à medida que o tempo passa, eu tenho a primeira, a chuva aumenta. Tá? À medida que, olha aí, à medida que, ou seja, é a oração subordinada adverbial proporcional. Tá bom? Espero que você tenha entendido esse conteúdo, espero que eu tenha ajudado
Não deixe de compartilhar esse vídeo com seus colegas. Não se esqueça de se inscrever. Clique aqui embaixo para se inscrever. Me siga lá nas redes sociais, aqui, ó. Aqui do lado, as redes sociais. Me siga lá no Instagram, me siga lá no Twitter. A gente pode bater um papo, a gente pode conversar, tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!